O meio é a fé no Filho de Deus, e quem assim crer, alcança a salvação para a sua alma. Louvado seja Deus pela graça, sois salvos mediante a fé, né? Porque isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva, um presente da salvação. Deus nos dá em Cristo Jesus. E isso como? Qual é a moeda que vai comprar a sua salvação? É a fé. É essa fé salvífica no Cristo de Deus, né? Dada pelo próprio Deus. Quando você prega a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando na mente e no coração das pessoas, irmãos. Amém? Para que os irmãos entendam e compreendam a necessidade de se voltarem para Deus. Reconhecerem que somos necessitados do perdão de Deus, porque somos pecadores, não somos pessoas perfeitas, e não podemos salvar nós mesmos, muito menos a nossa própria alma. Então nós precisamos de Deus para a salvação da nossa alma, e Deus deseja nos dar esse poder através da fé no seu Filho Jesus Cristo. Eu quero ler o texto bíblico em João capítulo 10, para ministrar nesta manhã, em nome de Jesus, fechando aqui o projeto Jesus, a porta da salvação. João 10, verso 9. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, Jesus também falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vem ao Pai, a Deus, se não for por mim. Então Jesus estava afirmando que só há um caminho que conduz a Deus, e esse caminho é Cristo. Se não for por Cristo, ninguém chega a Deus. Aleluia. Por isso precisa entender isso, compreender isso, porque nesta manhã o Senhor está falando de salvação, de reino eterno. Aí Jesus diz no verso 9, que Ele é a própria porta. Que porta? A porta do aprisco. Louvado seja Deus. O aprisco aqui que eu te apresento na manhã é a igreja nesta terra. Espiritualmente no futuro, na eternidade, o reino eterno de Deus. Quem está entendendo? Veja bem, para entrar na igreja, para fazer parte da igreja de Cristo, do Filho de Deus, você tem que confessá-lo. Primeiro passo, reconhecer que você é um pecador e necessita do perdão de Deus que Deus oferece em Cristo. Segundo passo, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Terceiro passo, permanecer na igreja e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e permanecer, e eternamente você estará com Ele. Vida abundante, certo? Então, para você estar no reino de Deus, o qual já foi dito nesta manhã, é preciso que haja arrependimento. É preciso que a pessoa se arrependa dos pecados contra Deus, porque nós transgredimos as leis de Deus. Amém? Muitas vezes, sem ter conhecimento nenhum, a gente transgride as leis de Deus. Não matar, não roubar, não adulterar. São 10 mandamentos morais que nós não conseguimos cumprir. E como nós transgredimos a lei de Deus, as leis de Deus são eternas. Você está entendendo? Passarão céu e terra, mas a minha palavra de Jesus, ela permanece eterna. Então só quem pode nos perdoar, aleluia, é o próprio Deus, porque nós pecamos contra Ele, transgredindo as leis dele, pecando contra a sua autoridade e sua santidade. Aí precisamos do perdão de Deus, e Deus quer perdoar. Deus nos mandou pregar o Evangelho para que as pessoas tomem conhecimento que elas precisam do perdão dele. Deus não pode perdoar uma pessoa, irmão, que não se acha pecadora. Porque uma pessoa que não reconhece seus erros, ela se acha perfeita, então ela não vê defeito nela. Como é que Deus pode perdoar alguém que olha para si mesmo e diz que não tem pecado? Porque Deus oferece perdão para a humanidade. E se Deus oferece perdão para a humanidade, é porque a humanidade precisa do perdão de Deus.
por um bom motivo, né? Quando você aceita o perdão de Deus em Cristo, a sua mente se abre, né? Porque você está reconhecendo que é um pecador válido, necessitado da graça, misericórdia e salvação de quem? De Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. E nesta manhã Jesus está dizendo que Ele é a porta do reino, né? Se você vem para Jesus, entra por essa porta, eu já expliquei que para entrar na porta, o que significa entrar na porta? É se arrepender, reconhecer Jesus como Filho de Deus, o confessar como Senhor da sua vida e permanecer eternamente nele. É um compromisso eterno. Aleluia. Daqui para a eternidade com Jesus e na eternidade eternamente com Jesus. De calavaço. Amém? Aí Jesus diz, ele é a porta serve para conduzir, né, irmãos? E Deus nos deu essa porta, colocou essa porta na terra dos viventes, Jesus Cristo. E por essa porta entram aqueles que almejam e desejam o reino de quem? De Deus, né? Então veja bem, o reino de Deus é o único reino, segundo a Bíblia Sagrada, que vai permanecer para sempre. Quer dizer que todos os demais reinos serão destruídos pelo próprio Deus. Não haverá outro reino a não ser o reino de Deus na eternidade. O Apocalipse vai falar que depois do juízo final, Deus vai fazer novos céus e nova terra, para que habite com Ele aqueles que o amam. Olha a palavra, amor. E quem ama, obedece a Deus e seus mandamentos. Então precisa se guardar, se preservar, para estar na eternidade com o Pai, sabendo que aqui tudo passa, né? Você se guarda aqui, se prepara aqui, porque um dia você vai estar livre de todo pecado, de toda dor, de todo sofrimento, desfrutando de um gozo e refrigério eterno na presença do próprio Deus. Aleluia! Deus é bom. E Deus é bom por quê, pastor? Porque Deus oferece, irmãos, Deus oferece à humanidade esta graça. Está vendo? Ai, não tem mais saída. Tem saída sim, tem o reino de Deus. Ai, não sei para onde ir. Sabe, a porta está aberta, por enquanto está aberta. Jesus está salvando, né? A igreja está recebendo, tá? Você pode ter uma vida nova desde já, agora, se você quiser. Aleluia. Mas você tem que saber que gozo, né, eterno só com Deus. Aleluia. Reino eterno de paz só com Deus, né? Porque a Bíblia fala dos céus e a Bíblia fala do inferno. E a parte do inferno é terrível, porque fala de muita dor, fala de muito sofrimento, fala de separação eterna de Deus. As pessoas que vão viver uma vida atormentada na eternidade, elas rejeitaram a Deus, fugiram de Deus, deram as costas para Deus, né? Não se voltaram para Deus, por isso vão ficar no sofrimento o quê? Eterno. Apocalipse. Por que eu estou falando isso aqui para você nesta manhã? Porque é nosso dever. Deus me deu a graça de evangelizar, de pregar o evangelho e proclamar a você essas verdades bíblicas, né? Para que você possa refletir, pensar, meditar no que você está ouvindo. E qual é a nossa esperança? Que você faça uma boa escolha, que você busque a Deus, que você se volte para Deus e que você se guarde para um dia estar com o Senhor. Fuja da aparência do mal. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou a porta, disse Jesus, e quem entrar salvar-se-á. Às vezes você se pergunta, mas se eu for para Jesus, o que é que eu vou ganhar? Você vai ganhar livramento eterno da segunda morte. Aleluia. Porque o Apocalipse fala da segunda morte. No livro do Apocalipse está escrito, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Eu falei para você nesta manhã, porque é preciso ver aonde está escrito. Aleluia. No livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 por diante, você vai ver o texto bíblico onde o apóstolo João recebeu como revelação da parte do Senhor Jesus Cristo e foi ordenado por Jesus a passar para as igrejas. Bendito seja Deus. Para quê? Para que os irmãos, eu, você, tomasse conhecimento dessas verdades bíblicas. Você não está mais sem conhecimento, você está ouvindo o Evangelho, a palavra de Deus. Bendito seja o nome do eterno Senhor. Aleluia. Capítulo 20, que diz assim, irmãos, versículo 11: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos,
grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aleluia! E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Louvado seja Deus, esta é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Glória a Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ponto final. Veja que coisa interessante. O lago de fogo é a segunda morte, e essa morte é uma morte espiritual. Refere-se à separação da alma do ser, retirada da presença de Deus para sempre. No primeiro pecado, o pecado original, o homem tem chance de ir na terra, se voltar para Deus e se reconciliar com Deus, como está acontecendo conosco hoje. E Deus faz isso através de Jesus. No mundo vindouro não terá mais essa possibilidade. Lá não tem mais volta. No juízo final, quem for para o juízo final vai apenas para saber que está condenado e que estará para sempre longe de Deus. E o sofrimento e dor eterna alcançam estas pessoas para sempre. Porque se vocês prestaram atenção, até mesmo no Apocalipse fala que a morte e o inferno também serão jogados no lago de fogo. E a Bíblia fala, o lago de fogo é a segunda morte. Essa morte é eterna. Aleluia. Então veja que, para finalizar essa mensagem de hoje, no livro do Apocalipse está dizendo: e aquele, olha só, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o que é que você vai entender do versículo? O versículo é bem claro. Ele está dizendo: se alguém não tem seu nome escrito no livro da vida, esse não pertence a Deus, será lançado da presença de Deus. Então, para mim estar com Deus, eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Como é que isso acontece? Ora, o apóstolo Pedro olhou para Jesus e Jesus perguntou a Pedro: Pedro, quem diz o povo que eu sou? Porque afinal de contas Pedro estava pregando o evangelho, anunciando Cristo, e Pedro olhou para ele: alguns dizem, Senhor, que tu és um profeta, alguns dos profetas, e outras palavras. O povo ouvia falar de Jesus, mas não sabia a verdadeira identidade do Cristo. Aleluia. Então Jesus olhou para Pedro e disse: e tu? Aleluia. Ele inverteu: e vós, quem dizes que eu sou? Então Pedro, olhando para Jesus, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Isso é uma confissão de fé, irmão. Pedro cria com certeza, com convicção, que Jesus era o Santo Filho de Deus, a quem Deus confiou o seu reino e a sua obra salvífica e de restauração de toda a sua criação. Aleluia. Então, para vocês ter o seu nome escrito no livro da vida, você vai precisar se arrepender, reconhecer Jesus como Filho de Deus, como seu Salvador, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e então você terá o seu nome escrito no livro da vida. E se você permanecer com Cristo, você estará com Cristo para todo sempre. Aí você vai ganhar, eu e você vamos ganhar o quê? Livramento da segunda morte. Veja que ainda está por vir, igreja, um juízo final. Está decretado no Apocalipse que virá um juízo final. E o que é que você vai ganhar? Livramento desse juízo em Cristo Jesus. Quem está com Cristo está perdoado, reconciliado com Deus, aleluia, e estará livre do juízo final, aleluia. Então Deus oferece essa dádiva, irmão, a todas as pessoas, porque o Evangelho, ele é pregado a todo mundo, aleluia, nos quatro cantos desta terra. Amém? Amém. Pois é, esta é a palavra de Deus nesta manhã. Amém? Quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida não pertence a Deus, e estará para sempre longe de quem? De Deus. A oportunidade de ter o seu nome escrito ainda é real,
Nós estamos aqui agora. Você pode confessar hoje, você pode ir daqui a mais tarde numa igreja, confessar o nome de Jesus, confessar que Jesus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e isso vai te dar salvação e vida eterna, tá bom? Agora, lembre-se, se você optar por não aceitar a dádiva de Deus, aí, irmão, não tem o que fazer pela sua vida. A própria palavra já aponta o destino daqueles que rejeitam a graça, o perdão, a misericórdia e a salvação de Deus em Cristo Jesus, como a promessa de vida eterna. Então Cristo é a porta, amém? Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e a vida. Que você possa ter vida transbordante e abundante. Eu deixo esta palavra nesta manhã, fechando o projeto missionário Jesus, a porta da salvação. Fiquem de pé, igreja, vamos orar, agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui pregando o seu Evangelho. Glória seja dada ao nome do Eterno. Oia na raçúria na raço. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos por esta palavra e colocamos em tuas mãos estas famílias. Que o Senhor dê entendimento, que o teu Espírito Santo convença do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Pois só o Senhor pode convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça divina. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus querido, confirma a tua palavra, que haja salvação, que vidas se rendam aqui, em nome de Jesus. Digo amém. Amém. Aqui nós fechamos o trabalho, mais uma vez, agradecendo o apoio dos irmãos, das irmãs. Muito obrigado, tá bom? Irmã Mônica, muito obrigado. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém? Amém? Aplauda Jesus.